Bom dia, primeiro ano. Tudo bem com vocês? Então, hoje, na nossa aula, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o arcadismo. Então, nós vamos ver, basicamente, o conteúdo relacionado à lírica arcade nesse momento. Vocês podem encontrar essa explicação a partir da página 28 da apostila de vocês. Então, gente, a lírica arcade, ela fala sobre as belezas da paisagem natural, né? E para isso, eles têm a ajuda da lira, né? A lira era um instrumento utilizado na época da parte da mitologia, né? E eles têm também as musas, né? As musas que eram consideradas entidades, né? Entidades e elas traziam também essa convenção, né? A parte da lírica arcade, a convenção de quê? De que os primeiros versos no gênero são dedicados a ela, a essa musa. No arcadismo é comum que a amada ocupe a posição de musa sempre, né? Então, apesar de sua variação ao longo dos séculos, durante o período neoclássico, ela ficou estabelecido que havia 5 musas. Quem que eram as musas? A arquitetura, a pintura, a escultura, a poesia e a música. Então, eles se inspiravam nesses deuses da antiguidade. E essa convenção, ela também pode ser chamada de fingimento poético. O que seria esse fingimento poético? Que não é apenas a vida campestre que o autor idealiza em seus poemas. Ele também elabora uma versão utópica de si, na forma de um personagem que canta os versos da obra. Então, a sua amada, por isso que ela é retratada, né, na forma dessa musa que traz essa ideia para a gente de convenção do fingimento poético. Então, lembram que eu comentei com vocês na aula passada que se ao mesmo tempo nós temos uma literatura que trabalha com o ideal da vida no campo, o bucolismo, todas aquelas características que eu passei para vocês, por outro lado, nós também temos o movimento político que aconteceu, principalmente aqui no Brasil, né? Então, a gente pode pensar nesse momento do arcadismo ou como uma fuga da realidade, né? Ou como uma fuga desses problemas que estavam acontecendo naquele momento na parte política. Então, o que os autores do arcadismo buscavam? Né? Eles buscavam a parte, deixa eu colocar aqui um marca-texto para a gente marcar o que for importante, o surgimento de uma sociedade simples, né? E essa sociedade, além de ser simples, ela também era perfeita, na qual as pessoas elas poderiam mostrar sua verdadeira natureza. Então, por isso que quando a gente fala em arcadismo, a gente também fala em simplicidade, né? Porque ele é contra o barroco. Lembram que a gente estudou o barroco, que eu coloquei para vocês do exagero, né, daquela linguagem rebuscada que o barroco trazia? Então, a literatura arcade ela veio para dar uma pausada nessa parte que estava sendo evidenciada naquele momento. Então, além, né, das características que eu falei, nós também temos na literatura arcade apreciando a clareza, a luminosidade, a regularidade, a harmonia, né, tendo como base os valores propagados pelo iluminismo europeu. Então, ó, mais uma coisa importante para a gente pensar em relação ao arcadismo. Aí, eu coloquei aqui para vocês o que era o iluminismo, né? O iluminismo, ele propunha o uso da razão. Então, essas mudanças nas esferas da sociedade, no plano político, no plano econômico, no plano social, eles tiveram bastante apoio da população, né? Então, ele foi um movimento que ganhou bastante pessoas que fossem adeptas. Então, nós temos também os chamados pensadores iluministas. O que esses pensadores faziam? Eles formulavam as principais críticas ao absolutismo monárquico da época, né? Então, todo aquele poder que a igreja exercia sobre a sociedade. Então, isso era algo que eles criticavam, né? Eles queriam que houvesse alguma mudança nessa situação. E essa mudança radical, ela fazia o quê? Esse pensamento liberal, né? Juntamente com a liberdade econômica que era proposta, com o avanço das ciências e da razão, o modo de pensar burguês,
tudo isso foi incorporado pelos pensadores iluministas. E aí a gente tem um momento bem importante na história que alguns reis, eles incorporaram os princípios iluministas e por isso eles passaram a ser chamados de déspotas esclarecidos. No Brasil, né? Como foi no Brasil a repercussão desse pensamento iluminista? Ele se deu de modo diferente da metrópole. Por quê? Porque os mais altos impostos, os obstáculos ao desenvolvimento fabril, eles acabaram trazendo para a gente, né, os poetas árcades, aquilo que eu falei para vocês. O arcadismo ele tem não só a visão do bucolismo, né, da vida no campo, mas ele também tem esse lado político. Né? Então, essa independência econômica, administrativa, acabaram ocasionando aqui no Brasil o chamado plano separatista, que era conhecido como a Inconfidência Mineira. Então, o que a Inconfidência Mineira fazia? Né? Eles queriam essa liberdade, eles queriam deixar de serem mandados pela metrópole, eles queriam que eles fossem autossuficientes. E esse movimento ele foi reprimido por forças da coroa portuguesa, porque a coroa portuguesa ela não queria perder, né, esse poder que ela tinha. Né, e muitas pessoas acabaram sendo prejudicadas, inclusive, né, a gente tem o Joaquim José da Silva Xavier, que era o chamado Tiradentes, né, que foi um dos mártires, como a gente chama, da Inconfidência Mineira. Então, aqui vocês têm também, né, um trechinho que ali vocês encontram na apostila de vocês na página 29. Vocês podem pausar o vídeo, fazer a leitura desse trechinho que ele fala um pouquinho sobre a parte da Inconfidência Mineira. Aí, dentro desse contexto, nós temos alguns autores importantes. Então, o primeiro deles é o Cláudio Manuel da Costa. Vocês vão encontrar também sobre ele na página 30. Ele transita entre o barroco e o arcadismo. Então, ele não teve só o seu foco no arcadismo, mas também no barroco. E aqui no Brasil foi o lugar que ele publicou a sua primeira obra árcade. As suas obras poéticas, né, foram feitas em 1768, o poema épico, e o poema Vila Rica, que em 1773. Os elementos típicos que ele utilizava na sua poesia eram assim, ele não se distanciava do barroco, né? Não se distanciava, por isso que muitos estudiosos da literatura acreditam que ele era um autor que trabalhou tanto o barroco quanto o arcadismo, e isso foi um traço bastante singular na poesia dele. Então, também, lá na página 30, nós temos uma atividade. Então, a gente vai fazer juntos, né, essa atividade, para que vocês possam aí acompanhar na apostila de vocês. Então, lá na 30 tem o soneto 7. Onde estou? Este sítio desconheço. Quem fez tão diferente aquele prado? Tudo outra natureza tem tomado, e em contemplá-lo tímido esmoreço? Uma fonte que houve, eu não me esqueço, de estar a ela um dia reclinado. Ali quem vale um monte está mudado, quanto pode dos anos o progresso. Árvores aqui vi tão florescentes, que faziam perpétua primavera, nem troncos vejo agora decadentes. Eu me engano, a região esta não era, mas que venho a estranhar se estão presentes meus males, com que tudo degenera. Então, na questão 7, vocês têm assim, ó, qual é o estado de espírito do eu lírico no primeiro quarteto? Lembrem, gente, que quarteto é uma estrofe com 4 versos. Então, o que ele faz ali, gente? Ele se sente perdido. Por que ele se sente perdido? Porque ele não reconhece os lugares que em outro momento eram familiares, né? Ele não está reconhecendo, ó, este sítio desconheço, né? Quando ele fala isso. Na questão 8, nós temos ali, ó, que ideias são exploradas no segundo quarteto e no primeiro terceto. São as ideias de transformação, né? Ele está mostrando que coisas que apareceram ali não existiam quando ele tinha, no momento que ele conheceu aquele lugar. Na questão 9, nós temos o primeiro verso do segundo terceto, revela uma descoberta do eu lírico. O que ele descobre? Então, depois, né, ali no primeiro verso, ele descobre uma coisa muito importante. Ele descobre que ele acabou se enganando. Por quê? Porque o lugar que ele imaginava estar não era o mesmo que estava na sua memória.
Na questão 10, ele diz: explique a chave de ouro do soneto. Qual seria essa chave de ouro? Seria o seu engano, né? Não deveria ser surpresa, já que ele carregava em si os males que enxerga, que degeneram tudo o que ele vê, tá bom? Então, seria esse engano que ele teve. 11. Como a natureza é representada nesse soneto, quais são as diferenças entre a cena mostrada no poema de Cláudio Manuel da Costa e as convenções da poesia bucólica? Então, gente, nós podemos ver o quê? Que nesse caso, a natureza ela é retratada como algo decadente, estranha, perturbadora, né? Mas a beleza dos campos pertence ao passado. Então, essa representação ela era muito diferente das convenções da poética bucólica. Por quê? Porque a natureza ela não é um sinônimo de paz e equilíbrio, mas um sinônimo de angústia. Isso, gente, para explicar o quê? Para explicar que o Cláudio Manuel da Costa ele tinha um pezinho lá, como eu falei para vocês, no barroco, tá? Nós temos também ali o Tomás Antônio Gonzaga, né? Um pouquinho sobre a história dele. Vocês não têm muita coisa ali na apostila sobre ele, então, né? Vocês podem até escrever no caderno de vocês ali essa parte que não aparece na apostila de vocês. Então, gente, ele é o nosso melhor representante árcade. Por quê? Porque ele trabalhou com os temas relacionados ao pastoralismo e também à vida bucólica. A linguagem dele é muito próxima do ideal de simplicidade que era pregada naquele momento. Pregado, né? O ideal. Ele tinha duas tendências. Na sua primeira fase, né, foi a própria adesão à estética árcade. E na segunda fase que ele teve, foi um período que ele escreveu durante 3 anos que ele ficou preso, porque ele foi condenado, sentenciado ao degredo, lá em Moçambique, na África. Né? Então, esses elementos que ele utiliza na sua segunda fase são elementos que já podem estar relacionados a uma estética pré-romântica, que é a próxima escola literária que vai ser estudada. Então, que tipo que era a escrita dessa segunda fase? Era uma escrita mais emotiva, né? Ele expressava sentimentos pessoais, fazia uma descrição também da paisagem brasileira. Aqui, gente, eu trouxe para vocês um vídeo, e esse vídeo ele traz um pouquinho sobre o que foi, né? A obra Marília de Dirceu. Então, eu quero que vocês prestem bem atenção para poder entender um pouquinho sobre ela. Toda triste cidade é um cemitério, trazendo rumor de saudade e de mistério. Em meio à cidade o rio corre, trazendo a saudade de alguém que morre. Marília de Dirceu, musa inspiradora de Tomás Antônio Gonzaga, viveu o amor e a espera. Maria Doroteia Joaquina de Seixas, a célebre Marília, musa de Tomás Antônio Gonzaga, foi enterrada no Museu da Inconfidência, em Ouro Preto. Essa grande paixão do Tomás Antônio Gonzaga, né, e da Marília, isso se encerrou com o episódio do afastamento dele, o exílio que ele teve, né, e ela ficou aqui. Era uma moça nova. Naquela época os costumes eram bastante rígidos. O pai era uma pessoa aqui que se enriqueceu com o ouro, né? Ele era completamente avesso a essa ideia da inconfidência e tudo, né? E também seria impossível, acredito, que ela se dispusesse a acompanhá-lo, né? Ela ficou por aqui e morreu já com 85 anos de idade, sabe? Marília e Dirceu, a história eternizada pelas ruas. O amor na época da Inconfidência. Que na verdade a gente tem contato sobre a vida de Marília de Dirceu. O que aconteceu que durante o século XVIII foi que na casa aqui ao lado, onde a tia dela morava, ela e o Tomás Antônio Gonzaga se conhecem ao ela se espetar o dedo em um espinho de uma roseira. Né? Ele do muro de cima ele lançou o lenço para o jardim onde ela estava, onde ela se encontrava, para que ela pudesse estancar o seu sangue. Então dessa maneira é a partir disso que começa um namoro
quase que platônico, né, desses dois. O amor de Marília de Dirceu foi eternizado pelas poesias. O livro, Marília de Dirceu, publicado em Portugal, teve inúmeras edições. Em seu exílio na África, Tomás Antônio Gonzaga escreveu um poema para Maria Doroteia, chamado Meu Sonoro Passarinho. É uma das liras mais interessantes do Tomás Antônio Gonzaga para Marília de Dirceu. Ele dá todos os seus semblantes, né? Primeiro ele fala, né? Se busca dar-me doce contentamento, ó, não cantes mais, não cantes. Se me queres ser propício, bem maior benefício, né? Ele pede ao pássaro que venha, que rompa a estrela, né? E chega àquela terra, a Vila Rica, né? Passa a primeira igreja, né? A igreja nova, passa a primeira ponte, a segunda, a terceira é onde tem o Palácio de Fronte. A terceira ponte é chamada a Ponte do Suspiro, de onde ele ficava admirando a Marília de Dirceu e suspirando. E aí, por último, nos versos, ele fala: é da rasgada janela que assiste a minha Marília Bela. E para que melhores a conheça, ela tem negros e finos cabelos, carne de neve formada. Maria Doroteia, a eterna Marília, ainda vive nas ruas de Ouro Preto. Adriana, a professora de balé, vive da dança e por Marília. Compartilha sua casa e suas lembranças com a musa. A história das duas se confundem e o século XVIII ainda está presente na casa mais torta e bela do bairro Rosário. Porque ela foi tão resignada, ao mesmo tempo tão determinada, sabe, você vê, não casou com mais ninguém, não quis mais ninguém, então ela foi muito assim, muito forte para aguentar aqueles comentários de Vila Rica. Quando eu me visto assim para sair de casa, já pensou toda a população? Para pensar, todas nós aqui vestidas. Você já pensou a cidade? Então, gente, vocês viram? Essa reportagem foi algo real, né? Na verdade, existiu, né? Claro que não com esse nome, né? O nome dela era Maria Doroteia, mas o Tomás Antônio Gonzaga era apaixonado por ela e ele acabou escrevendo essa obra baseada nesse amor que ele teve por ela. Então, as liras da Marília de Dirceu, elas exploram o tema de amor entre os dois pastores de ovelhas, né? Então, o eu lírico, ele expressa esse amor pela pastora Marília e fala sobre as suas expectativas futuras. Dentro do contexto do arcadismo, o Dirceu, ele revela uma ambição de ter uma vida simples, uma vida bucólica ao lado da sua amada, né? E a natureza nessa história, ela se torna traz uma característica que é descrita em diversos momentos da obra, né? Então, esse amor, ele não pôde ser consumado. Por quê? Porque o Dirceu foi exilado, né? Ele foi para outro país, no caso. E na primeira parte da obra, o foco maior é a exaltação da beleza de sua amada e da natureza. Então, gente, uma sugestão, né, que eu tinha dado nas aulas anteriores aí para vocês é a leitura dessa obra, né? Então, a estrutura dela é a seguinte: ela é um longo poema lírico e narrativo, né? Então, ele é inteiro escrito em versos e a linguagem é bem simples, né? É uma linguagem simples porque é uma característica do arcadismo. Ela é dividida em 3 partes e são 80 liras ao todo e 13 sonetos. A primeira parte são 33 liras, né, que foram publicadas em 1792. A segunda, 38 liras, em 1799. E a terceira, 9 liras e 13 sonetos, que foram publicados em 1812. Os protagonistas da história são a Marília, o Dirceu, que representa, né, a voz do poema, que é o chamado eu lírico do poema, que a gente já estudou. Na página 31, gente, né, página 31 ali vocês têm a lira 14, né? Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão fazer a leitura dessa lira e vocês vão resolver as questões dessa página, a 12, a 13 e a 14, tá bom? Na próxima aula, a gente vai fazer a correção e vai continuar daí as próximas páginas, porque as próximas páginas vão continuar falando dessa obra, da Marília de Dirceu, tá bom, gente?
Um abraço para vocês e até a próxima aula.